Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele, da EJA, componente curricular Geografia, e a nossa aula de hoje, diferentes formações de cidades. O que é uma cidade? Em vários países, as cidades, elas se determinam cidades de formas diferentes. Por exemplo, há países que determinam a cidade por qualidade, quantidade de atividade econômica que é realizada ali naquele local. Mas há países que é por quantitativo, por quantidade de pessoas, né, que se aglomeraram, que se juntaram ali numa determinada região. Mas no nosso país é definido cidade por sede administrativa. O que é uma sede administrativa? É a prefeitura. Então, tendo prefeitura, temos cidade. E como que elas se formaram? Então, as cidades elas podem ser formadas de duas formas. Elas podem ser formadas naturalmente ou planejadas. Então, naturalmente, as pessoas elas encontraram numa determinada área um meio de sobrevivência, recursos mesmo, geralmente terra boa, água, e ali elas foram se juntando até tomar uma grande proporção. Nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo. Ela surgiu dessa forma. Mas também temos cidades planejadas. Então, foi estudado que aquela cidade precisava de ficar ali naquele local e que ela teria aquele tipo de recurso para estar atendendo aquela região. Por exemplo, Brasília, que ela foi ali formada, programada, né, construída para ficar ali naquele local, tá? Para ser a capital do nosso país. Aí hoje nós vamos aprender diferentes funções urbanas das cidades. Então, o que é uma função urbana? Função urbana são as principais atividades da cidade. Não quer dizer que é a única atividade da cidade, não, tá? São as principais, as mais importantes, ok? Então, nós temos cidades religiosas, aonde a principal atividade são atividades religiosas, que nós vamos ver mais para frente. Nós temos também cidades turísticas, que têm outros tipos de atividade, mas a principal atividade é turística. Cidades industriais. Tem pessoas que moram ali ao redor dessas cidades industriais, mas provavelmente todas elas trabalhem nas indústrias ali naquela cidade. Cidade tecnológica, onde tudo gira em torno da tecnologia. Cidade portuária, geralmente, né, onde os navios ali atracam para poder estar descarregando mercadoria. E também cidade político-administrativa, onde é administrada, né, algo politicamente. Então, agora nós vamos ver detalhadamente todas as características dessas cidades. Por exemplo, cidades religiosas. Aqui nós temos imagem do templo religioso Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Fica em São Paulo. E nesse local aqui tem uma grande infraestrutura religiosa. Então ali acontecem, né, missas, acontecem eventos, visitações. Então tudo ali gira em torno da questão religiosa. Ali comporta inúmeras pessoas de uma vez. Então tem infraestrutura, tem estacionamento, tem local, restaurante para você comer, porque você vai passar o dia todo, mas tudo gira em torno, as pessoas vão ali para questões religiosas. Temos também cidades turísticas. O nosso Brasil é um país lindo, né? Então temos muitas e muitas cidades turísticas. Cidades turísticas são as cidades
porque possuem algum elemento indispensável à visita. Ou seja, que as pessoas de outros locais querem saber e conhecer mais sobre elas. Mas aqui eu coloquei duas cidades que é para dar um pequeno exemplo. Então nós temos Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei Niterói, mas Rio de Janeiro tem inúmeras praias. Não só as praias, mas também tem, né, Pão de Açúcar, o Corcovado, o Cristo Redentor. Então, Rio de Janeiro é muito paisagista. Também cultural, porque no Rio de Janeiro tem museu, teatro, tá? E também histórica, porque no Rio de Janeiro já foi a capital do nosso país. Então, aqui nós temos Rio de Janeiro, mas nós também temos Ouro Preto. Ouro Preto fica em Minas Gerais, também é uma cidade paisagista pelas cachoeiras, montanhas, trilhas, também pela cultura, arquitetura maravilhosa e também a questão histórica, né? Lá em Ouro Preto, há muitos anos atrás, retiraram-se grandes quantidades de ouro ali. Então é muita história, é muita cultura e é muita vista, muito paisagismo, né? Duas cidades maravilhosas. Temos também cidades industriais. Exemplo de uma cidade industrial aqui no nosso país é em São Bernardo do Campo, que fica em São Paulo também. Abriga um parque industrial que atua na produção de automóveis. Então, lá nesse parque, existem várias indústrias automobilísticas lá, tá? Não só uma, mas várias. E não só ali, tá? Em São Bernardo do Campo, em outras cidades também, mas eu só dei aqui um exemplo. Temos também cidades portuárias. Aqui no nosso país, nós temos Santos, em São Paulo. Então, o Porto de Santos é responsável pela movimentação de operações de comércio exterior no Brasil, atendendo a indústria mecânica, de materiais de transporte, química, alimentos, bebidas, metalúrgica, agroindústria e madeira. É onde ocorre a maior diversificação de produtos importados e exportados do nosso país. Então, nós temos produtos muito importantes no nosso país. E aí eles são exportados para outro país. Temos também produtos de outros países que são muito importantes, que são importados para o nosso país. E ali é o local onde faz a grande movimentação. Existem outras cidades que também faz essa movimentação, mas aqui em Santos é uma das principais, é a maior aqui do nosso país. Temos também cidades político-administrativa, né? Como eu falei no slide anterior, Brasília é a sede, né? Abriga ali a sede dos três poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Sendo a sede administrativa do nosso país. Então ali são resolvidas as principais questões, né? Do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, Brasília é uma sede, uma cidade político-administrativa. Temos também cidades com mais de uma função urbana. São chamadas de multifuncionais, sendo elas mais importantes. Nós temos tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo. São cidades que têm várias funções urbanas, inúmeras atividades. Atividade tecnológica, atividade cultural, atividade portuária. Então essas cidades, elas se transformaram em cidades globais, tendo assim, tá, uma grande comunicação com a questão internacional, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais, ok? Tchau, até a próxima aula.